Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 20. É a parábola do semeador, novamente. Mas hoje nós queremos refletir qual tipo de solo nós estamos sendo e olha as características de cada solo. Vamos lá. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e se assentou-se, e toda a multidão estava junto à terra ao mar. Estava em terra junto ao mar. Uma observação também que a gente pode fazer aqui, olha só, quando Jesus Cristo está transmitindo a palavra dele, muitas pessoas se direcionavam até ele, buscavam até ele, porque sabia que dali saía conhecimento, vinha palavras que vinha do Eterno, do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje em dia as pessoas fazem pouco caso com a palavra de Deus. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito que age e habita em nós, para transmitir a palavra do nosso Deus Eterno para vocês. Mas pessoas, elas não dão tanta importância para a palavra de Deus assim. Falam que amam a Deus, mas não buscam ter um relacionamento com Ele. Falam que amam a Deus, mas não buscam ter um comprometimento com Ele também. Querem tudo do melhor de Deus para eles, mas não querem dar nada de melhor para Deus. A melhor coisa que nós possamos dar para Deus é a nossa atenção, nossa dedicação, nossa devoção, nossa gratidão em ações, nosso relacionamento. E aqui no versículo 5 tem uma palavra que vocês vão entender. Versículo 2. E ele ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia a sua doutrina. Versículo 3. Eis que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram-na. Versículo 5. E caiu uma parte em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo que botou, porque não havia profundidade, mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e murchou-se. Vejam bem, ele semeou a semente, ele lançou a semente num solo que era pedregoso, e por não haver profundidade, muitas pessoas não buscam ter profundidade com Deus. Profundidade é se dedicar minutos, horas, momentos com Deus em oração, meditação na palavra. Assim a pessoa não tem profundidade. Se a pessoa não se dedica, se a pessoa não busca, se a pessoa não se relaciona, o coração acaba ficando raso. O relacionamento acaba ficando raso. Para a gente ter um bom relacionamento com uma pessoa, a gente precisa nos conhecermos bem, precisamos nos envolver, precisamos ter momentos juntos. E assim vamos tendo profundidade, vamos tendo relacionamento e nos firmamos um com os outros. E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Se não houver profundidade, olha o que acontece. Saindo do sol, queimou-se porque não tinha raiz. Quando não tem profundidade, não tem raiz, não tem alicerce, não tem segurança. Por isso que muitas pessoas acabam ficando desanimadas, acabam ficando tristes, acabam se afastando até, acabam se enfraquecendo na fé, porque não tem profundidade, não tem relacionamento, não tem comprometimento com a palavra de Deus, não tem comprometimento com a palavra com Deus também. Versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-no e não deram fruto. Versículo 8. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, vingando-se e crescendo, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 9. E ele lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E estando ele só, e os que estavam junto a ele, com os 12, perguntavam-lhe acerca da parábola. Versículo 11. E ele lhes disse-lhes: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábolas. Versículo 12. Para que vendo, eles possam ver, e não percebam, e ouvindo, eles possam ouvir, mas não entendam.
para que qualquer momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Versículo 13. Ele lhes disse-lhes: Não entendeis a parábola? Como possais entender todas as parábolas? O semeador que semeia a palavra. Versículo 15. E estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo imediatamente, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Versículo 16. Da mesma forma, são os que são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria. Versículo 17. Mas não havendo raiz em si mesmo, então duram por algum tempo. Depois, sobrevindo alguma aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Versículo 18. E os que foram semeados em solos espinhosos é os que ouvem a palavra. Versículo 19. E os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Versículo 20. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e as recebem, produzem fruto. Alguns 30 vezes, outros 60 e outros a 100 por um. Vejam bem, todos nós somos um tipo de solo. Nós temos que ver qual tipo de solo nós somos. Nós somos da beira do caminho, duro, seco, batido. Somos sendo solo pedregoso, que não tem profundidade, de difícil acesso. Estamos sendo solos espinhosos, que ao chegar se machuca, te fere. Ou estamos sendo solo bom, o fértil, que é bem acessível, ele produz, sabe? É frutífero. Nós temos que reconhecer qual tipo de solo nós somos ao receber a palavra do Senhor. E nós estamos dando atenção para a palavra do Senhor, estamos tendo profundidade, estamos buscando conhecimento com Deus. Reflitam sobre isso, qual tipo de solo nós estamos sendo. Daria a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daí também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Hoje, no Ministério Apostólico Palavra de Deus, às 19 horas, temos um culto para nos aprofundar cada vez mais com Deus. Eu espero você. Rua Dr. Carlos Nerig, número 1017, Barra do Helena Maria, Guarujá, São Paulo, Brasil. Às 19 horas. Não percam. Vamos buscar ter profundidade com o nosso Deus. MAP de Ministério Apostólico Palavra de Deus. Rua Dr. Carlos Nerig, às 19 horas. Leve o seu bom solo para receber a boa semente e frutificar. Amém.